Você está aí, investidor, buscando informações na internet sobre investimentos e foi dar uma olhada na sua carteira e viu que só tinha previdência. E tinha muita alocação na previdência e você foi olhar o extrato, o negócio não estava rendendo nada. E você chegou na conclusão que esse investimento não vale a pena. Previdência é ruim. Os grandes bancos fizeram um trabalho um pouco injusto com as previdências no passado recente. Dado que a educação financeira no Brasil ela evoluiu há pouco tempo, há 20 anos atrás, os grandes bancos ofereciam em larga escala previdências para os seus clientes com taxas literalmente abusivas. As pessoas, por pagar uma taxa muito alta, chegou na conclusão de que aquele investimento não valia a pena. Mas a maioria delas não sabe exatamente decifrar qual é o real benefício de uma previdência. E neste vídeo de hoje eu quero deixar claro diretamente para vocês o que é previdência, quais são os seus tipos e por que elas têm uma vantagem absurda frente a outros investimentos tradicionais. Eu gostaria de colocar um slide para vocês para que a gente possa desenvolver e vocês possam ver também aqui alguns exemplos práticos da eficiência aqui da previdência. Antes de tudo, nós estamos falando de um mercado trilionário aqui no Brasil. Muita gente investe na previdência, a maioria delas com certeza sem motivo nenhum, só porque o gerente indicou, mas também a previdência é um veículo de benefício tributário e também de benefício sucessório que você vai aprender nesse vídeo de hoje. E o grande ponto aqui é que o mercado de previdência hoje nós vemos ele como uma oportunidade. Uma oportunidade de você melhorar o investimento que hoje está concentrado nos bancões. É normal para nós, consultores financeiros, nos deparar com pessoas que têm 80%, 70% do patrimônio em um bancão, que eu não quero aceitar o nome, que a Previdência investe no Tesouro Selic e vai te cobrar 2, 3 até 4% ao ano de taxa de administração. O extrato disso no final do dia é totalmente negativo para o cliente e ótimo para o banco. Você vai investir em tesouro, que é uma coisa simples na teoria, mas o banco vai ficar com uma boa parte da sua rentabilidade. E com a evolução do mercado financeiro, existem hoje inúmeras previdências. Em alguns momentos, até os bancos fazem campanhas de investir em previdências que aplica no tesouro com taxa quase que zero. Para não falar que é de graça, porque ninguém trabalha de graça. Você precisa estar atento às principais mudanças que você pode fazer na sua carteira de investimentos para tentar maximizar ali os retornos de cada uma das suas previdências. E eu digo que você pode ficar fazendo essas trocas e você tem que ter um senso crítico muito forte, porque o custo de transferência das previdências ele é zero. E nós iremos melhorar os investimentos em previdências no Brasil, começando pela nossa audiência. Então, se você aplica em previdências e está com dúvida se isso pode estar sendo ruim para você, não faça nada. Aqui na descrição ou neste QR Code, você vai clicar no formulário ou escaneia com o celular aqui e vamos fazer uma reunião primeiro. Deixa eu avaliar suas previdências e falar se está certo ou se está errado para você. E indo direto ao ponto, vamos falar da primeira previdência, que é a PGBL. Eu vou deixar o nome aqui embaixo frequentemente para você não se esquecer. A PGBL é uma previdência que ela tem eficiência tributária. Você pode contribuir até 12% da sua renda bruta anual nesta previdência e no ano seguinte você será restituído do imposto de renda pago sobre o valor que você aplicou. No exemplo aqui da tela nós temos uma simulação de uma pessoa que ganha R$100 mil por ano, sem PGBL e com PGBL. Se ela aplica 12% da renda, a base tributável dela, que era 100 menos 12, cai para 88. Logo, a alíquota de imposto dela não será sobre o 100, mas sim sobre 88. Desta forma, ela teria uma restituição de R$ 3.300, enquanto sem PGBL ela não iria restituir nada. Ou seja, a restituição é literalmente um Pix que a Receita Federal vai te fazer. Você vai aplicar na Previdência e falar, olha, Receita, apliquei, no ano seguinte, toma aqui de volta o seu dinheiro. Aí você faz o que você quiser. Pode gastar, pode comprar um telefone ou pode reinvestir, que é a melhor parte, tá bom? Mas além deste benefício tributário do PGBL, nós temos também um segundo benefício muito importante, que é a ausência do come cotas. Quando você investe na Previdência, você não paga a antecipação do imposto de renda do governo federal, que acontece em maio e novembro de cada ano. Se você pega o seu dinheiro e coloca num fundo de investimento tradicional e não resgata, em maio e novembro o governo vem lá e pega 15%, que é a parte dele. Dentro da Previdência, isso não acontece. E eu peguei um exemplo
de uma pessoa que investiu R$100 mil por 30 anos com a rentabilidade de 14% ao ano para fins didáticos apenas, considerando aqui um imposto de 15%. Sem o Come Cotas, ela teria acumulado R$4,4 milhões, com o Come Cotas, R$2,8 milhões. É R$1,5 milhão de diferença só porque você não pagou o Come Cotas no meio do caminho. E isso é explicado como o valor do Come Cotas que resgatou, ele não foi reinvestido. Logo, o juro composto fica desfavorável para você. O Come Cota não reinvestido foi o equivalente a R$1,7 milhões. Mas observem no slide anterior que a linha verde vem e depois ela tomou uma grande queda. Por que isso acontece? Porque a tabela de imposto de renda da Previdência ela é diferente da que você está acostumado. Aqui na tela agora você pode ver que até 2 anos a alíquota do PGBL é de 35% sobre o saldo investido. Lucas, eu coloquei R$10 mil, rendeu 2 mil, eu tenho 12 mil reais. E eu resgatei 18 meses depois. Eu vou pagar 35% dos 12 mil. Não é em cima do lucro, é em cima do saldo. De acordo com o tempo vai passando, essa alíquota vai caindo a cada 5%. 4 anos 30, 6 anos 25, 8 anos 20, até 10 anos 15 e acima de 10 anos 10%. Logo, a Previdência entende que você deveria fazer um investimento focado em carregar por pelo menos 10 anos. Mas a tributação de 10% depois de 10 anos em cima do saldo é apenas no PGBL. Nós temos também a VGBL, que é um outro tipo de previdência que tem um benefício sucessório. Pois, suponha que você tem um VGBL de R$1 milhão, você faleceu. O que acontece com esse dinheiro? Ele passará diretamente para os seus herdeiros ou beneficiários informados na Previdência, sem que passe pelo inventário, sem que pague ITCMD e com uma alíquota de imposto apenas sobre o rendimento. Aqui é um ponto muito importante. PGBL tributa tudo, VGBL tributa o rendimento. Vamos pegar o exemplo dos 10 mil aplicados e 2 mil rendidos? Se fosse um VGBL, você iria pagar o percentual em cima dos 2 mil que rendeu e não dos 10 que você colocou. A diferença é essa. E quando você faz uma aplicação num VGBL e você evita um custo de inventário que varia entre 9% e 22% aqui no Brasil, isso é uma economia gigantesca. Nós estamos falando aqui numa simulação de uma pessoa que tinha R$500 mil num VGBL. Se ela falece, o custo de sucessão é zero. Mas se ela tinha isso aqui tudo em Tesouro Selic, o custo do inventário será de R$77 mil. Logo, identificamos aqui uma eficiência no seu planejamento sucessório. Então vamos recapitular. PGBL, eu tenho um ganho de tributos. VGBL, eu tenho um ganho sucessório. Esse é o grande benefício da Previdência. Além disso, a Previdência também tem a ausência do Come Cotas, a portabilidade ela é gratuita, o planejamento é mais barato, conforme eu falei, você posterga imposto, fica rolando para frente. E além disso, uma coisa que todo mundo ignora é que a Previdência ela tem o menor imposto de renda do Brasil. Se você aplica e espera 10 anos, você vai pagar 10%. Me conta aqui nos comentários qual é o ativo que tem tributação que é menor que 10%. Eu não conheço. Outra coisa que é importante falar é que existia um debate extenso na legislação brasileira sobre a tributação ou não da Previdência se eventualmente a pessoa falecesse. E recentemente, no projeto de lei que rodou em 2026, a Justiça chegou na conclusão de que não haverá incidência de ITCMD para Previdência privada, exceto se você agir de má fé. Pegar seu dinheiro e colocar todo na Previdência só para não pagar imposto. Aí ele vai falar, veja bem, não é bem assim, fulano. Você tem que utilizar a Previdência para os fins que ela foi criada. Ou seja, você pode colocar lá tranquilamente o seu dinheiro. Só não vai agir de má fé, pegar o dinheiro lá de uma pessoa que está quase nos seus últimos dias, bota tudo na Previdência e daqui 2 meses, pronto, faleceu, pega o dinheiro. Pode haver uma interpretação diferente da Justiça. É isso aí que está acontecendo, mas a lei disse que, em linhas gerais, a Previdência não irá incidir
e TCMD. Tem também o assunto da previdência fechada, os fundos de pensão, que eu vou deixar vocês escolherem se querem que eu fale sobre isso. Bota aqui nos comentários se você tem previdência fechada, aquela que você contribui, a sua empresa contribui. Se você comentar aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo falando só dela, porque tem algumas coisinhas aqui, tá? E eu queria trazer para vocês agora a previdência do ponto de vista de investimentos. Como é que funciona? Antes de tudo, vamos pegar algumas premissas aqui. Imagina uma pessoa que aportou R$1.000 por mês, rendeu 0,85% ao mês durante 30 anos. O que aconteceu comparando os saldos brutos de cada um dos investimentos? Eu tenho 3 cenários aqui. Um fundo tradicional, então imagina que você foi lá e colocou no fundo que não é previdência lá no seu banco. O segundo cenário é você investindo a sua restituição no PGBL. E o terceiro cenário é você aplicando no VGBL, com a mesma rentabilidade e as mesmas características. Qual é o saldo bruto depois de 30 anos de cada um dos investimentos? 1,8 milhões no fundo normal, 2,3 milhões no fundo de previdência. Ah, Lucas, mas o bruto é ilusório, o meu negócio é o líquido. Então vamos olhar aqui. O fundo come cotas, ele vai ser praticamente líquido, né? Afinal, no decorrer do caminho, o governo sempre vai pegando a parte dele. Ele não deixa acumular muito lucro ali a tributar para você. Agora, a Previdência PGBL, observem que nós tínhamos o mesmo saldo aqui bruto, 2,379 milhões. Resgatou 2,141 milhões no PGBL, 2,177 milhões no VGBL. Em 30 anos, com as mesmas premissas, para um fundo normal bater um VGBL, ele teria que render 20% a mais só para cobrir o benefício tributário no meio do caminho e a menor alíquota de imposto depois de 10 anos. Então observa que dinâmica diferente que você está vendo aqui. Se você aplica num VGBL que rende Tesouro, Selic, 100% do CDI, e você aplica em um fundo de gestão ativa, que no melhor dos cenários ele rendeu 117% do CDI, o VGBL vai te dar mais patrimônio, mesmo aplicando na Selic. Logo, para que você vai arriscar seu dinheiro? Dado que é raro você encontrar previdências durante 30 anos que tem essa constância de te entregar 120% do CDI. Pois é, esse é o grande benefício das previdências. E agora eu queria trazer para vocês uma simulação com caso de sucessão do patrimônio. Nós olhamos no exemplo anterior um exemplo de que a pessoa investiu durante 30 anos, depois ela falou assim, ó, resgatei, quanto é que eu tenho? Agora, vamos supor que a pessoa faleceu e os herdeiros irão pegar esse patrimônio. Fica muito diferente ainda o cálculo. Olha só, aqueles mesmos saldos anteriores, se a pessoa não resgata, mas ela falece, o que é que vai acontecer? No fundo tradicional ou numa carteira de investimento tradicional, eu considerei aqui um custo sucessório de 20% mais ou menos para análise. Pode ser menos, Lucas? Pode, mas pode ser mais também. Então, aquele saldo de 1,8 caiu para 1,4 milhões. Enquanto a Previdência, PGBL, está com 2,1 e o VGBL, 2,177. Por que, Lucas? Porque ela não entra no inventário, você não paga ITCMD. Você só vai pagar o imposto de renda ali que tem para pagar e o saldo vem líquido ali para a pessoa que está sendo beneficiada. Logo, para fins sucessórios, no caso, olha o VGBL, como é que ele é poderoso. Um fundo tradicional teria que render 51% a mais só para acompanhar o VGBL. Provavelmente não vai acontecer. Logo, se você aplica num VGBL que rende 100% CDI durante 30 anos e você falece, para você ter o mesmo dinheiro num fundo, numa carteira de investimentos tradicional, ela teria que render 151% do CDI. E você sabe que não é uma tarefa simples. É muito improvável que isso aconteça. Você acompanhou comigo aqui o grande benefício da Previdência para fins de longo prazo e também de sucessão patrimonial. E entendeu também que a Previdência não é um produto aleatório. Ela tem que ser usada com inteligência. E é por isso que eu tenho a minha consultoria de investimentos, que se você tiver interesse em falar sobre esse assunto, é só você preencher aqui o formulário que está na descrição do vídeo que eu irei entrar em contato com você. E eu gravei outro vídeo de Previdência que eu gostaria que você desse uma olhada. Só clicar aqui.